dia, tarde ou noite, Raimundo dos Livros de volta. E hoje vamos continuar falando de Scott Pilgrim. Aqui tem o segundo volume da Quadrinhos Nascia. É um selo que eu não sei se ainda existe, que era da Companhia das Letras, se não me engano. E ele vai compilar 2 volumes originais do Scott Pilgrim, a história dele, que é o Scott Pilgrim and the Infinite Sadness e Scott Pilgrim Entra na Linha. E é isso. Depois da vinheta. Hoje voltamos com Scott Pilgrim e neste segundo volume, que vai compilar 2 publicações da revista original, temos Scott Pilgrim and the Infinite Sadness e Scott Pilgrim Entra na Linha. Dessa vez, Scott e Ramona vão ter que encarar juntos os ex-namorados malignos um do outro, além de terem seu momento clichêzão de animes, um capítulo em que a galera toda vai à praia. Bom, primeiro a gente começa dizendo que eu sugiro que você assista ao primeiro vídeo de Scott Pilgrim que tem aqui do volume 1, para vocês saberem mais ou menos onde se situa. E a segunda coisa é, se você assistiu o filme do Scott Pilgrim, até 1/3 aqui do início desse não é um mangá, gente. Inclusive fazem bastante piadas explicando que isso aqui não é um mangá, tá? Eu acho, toda vez que eu vejo isso nos 2 eu acho hilário. Ele faz aquela página no final, que é ao contrário do que tem no mangá, né? Explicando que você está lendo errado. Você está lendo errado porque você achou que era um mangá. Isso é um quadrinho normal, vamos dizer assim, ocidental. Então, até eu acho que um quarto, que você tem aquela cena deles 2 na cama, que tem no... Eu lembro de ter no original, lembro de ter no filme, ela contando como era o relacionamento. Até, acho que mais ou menos aqui, é bem parecido com o filme, tá? E depois daí fica bem diferente. Então, se você não quiser spoiler do gibi aqui, eu sugiro que você pare, leia os 3. Eles são fáceis de achar por aí. Então você lê os 3 e aí volta aqui pra gente conversar sobre o segundo volume de Scott Pilgrim contra o Mundo. Scott Pilgrim and the Infinite Sadness, temos nosso herói lidando com a volta de sua ex-namorada mais marcante, Envy Adams, agora líder de uma banda de sucesso chamada Clash at the Demon Head. Porém, para a surpresa dele, um dos integrantes da banda e o atual namorado de Envy é um dos ex-namorados de Ramona com a missão de acabar com Scott. Além disso, ele é vegano radical e sim, isso é absurdamente importante para o enredo. Já em Scott Pilgrim Entra na Linha, o protagonista está entre a espada e a espada. Isso porque 2 espadachins misteriosos o estão perseguindo. Um é o pai de sua ex-namorada, Knives, e a outra é uma das ex-namoradas de Ramona Flowers, ênfase em namorada. Será que esses 2 guerreiros vão se unir para destruir Scott ou acabar entrando em rota de colisão? Bom, nesse segundo volume você vai ter a luta dele com o ex-namorado dela, que é guitarrista ou baixista, não lembro agora da banda, da Envy Adams, que o nome é Clash at the Demon Head. Isso é uma das coisas legais de Scott Pilgrim, são alguns dos nomes que são baseados em videogame. Então, Clash at the Demon Head, se você já conhece, assistiu o filme, sabem que é baseado num jogo de Super Nintendo que teve, eu acho que só foi lançado no Japão, não lembro se ele... Não é do Super Nintendo, não, é do Famicom, do Nintendinho, por aqui. E assim como a banda do Scott Pilgrim é o Sex Bob-ombs, por causa do inimigo lá do Super Mario 2, que acaba virando um dos maiores... digamos que é um dos monstrinhos mais reconhecíveis do Super Mario. Enfim. Então a história vai continuar de onde parou aquela. Eles assistem o show da Envy Adams. E aí a Ramona conta pra ele que o baixista é um dos ex-namorados. E ele conta pra Ramona que foi ex-namorado lá da Envy Adams. E aí começa com eles nos bastidores, conversando em aquela situação meio... ninguém sabe exatamente o que falar, fica todo mundo tentando se alfinetar, etc. A Envy Adams é insuportável. E o trabalho dela aqui é ser insuportável. E o início da luta não vai bem pro Scott Pilgrim. Ele apanha bastante porque o ex-namorado dela, esse ex-namorado, que agora é o namorado, diga-se de passagem, da Envy Adams, ele tem superpoderes psíquicos, e supostamente porque ele é vegano, e quem é vegano vai desenvolvendo poderes psíquicos. É uma piada aqui deste universo do Scott Pilgrim. E aí depois que ele apanha, eles decidem fazer uma revanche, e é a primeira revanche que eles têm
é num supermercado. É tipo um supermercado, uma loja de departamentos famosa lá do Canadá. Não sei se tem por aqui, não lembro o nome. E eles acabam destruindo a loja toda e não chegam a uma solução. Eventualmente tem tipo um festival, né? Um show que vai ter. E aí todo mundo vai. E aí lá dentro eles reencontram a Amy Adams, que acaba tendo uma discussão com a Ramona Flowers. Enquanto, bizarramente, nos bastidores, o namorado... Eu quero só falar o namorado porque eu não lembro o nome dele. Todd. Não é Todd. Todd é um amigo dele. É Todd mesmo. Por que eu acho que o Todd era o nome do amigo dele? O Todd, ele tá pegando a outra membro da... Que eu acho que é a baterista, não lembro direito. Tem um braço mecânico. Tá pegando ela nos bastidores sem a Amy Adams saber. E aí eles vão pra porrada. A Amy Adams aproveita pra fazer tipo um mini flashback de como foi que ela e o Scott se conheceram. E aí ela briga feio com a Ramona. E aí vai ter uma coisa interessante. Se você lembra do filme. Elementos da luta da Ramona com a Amy Adams vão ser... Que não acontece no filme. Vão ser utilizados na luta da Ramona Flowers com a próxima ex-namorada dela que vai aparecer aqui. Que é aquela ninja. Enfim, aí finalmente o Scott Pilgrim consegue vencer. Com a ajuda de muita gente, consegue vencer esse cara que tem poderes psíquicos. Bom, e aí a Amy Adams vai embora e tudo mais. Acaba aí essa situação. Eventualmente ele vai percebendo que ele também fez muito mal para as garotas com quem ele namorou, inclusive a Kim Pine, que é a baterista dele, né, do Sex Bob-Ombs. E aí, bizarramente, isso foi o que mais me pegou aqui, é que depois dessa resolução com esse ex-namorado, tem tipo um episódio na praia. Não sei se vocês assistem animes em geral, mas existe um estereótipo de que de vez em quando os animes vão ter um episódio onde todo mundo vai pra praia. E aí é tipo um episódio de férias, e aí coisas bizarras acontecem, é uma chance de ver o povo de sunga de biquíni. E eu acho que o autor se inspirou nisso pra fazer um capítulo inteiro da galera dos amigos, do Scott Pilgrim, dos principais amigos dele indo na praia. Inclusive, deixa eu ver se consigo abrir pra vocês verem essa capa inspirada aqui no Sonic, que ficou bem legal. A única tristeza que me dá é que, pelo visto, foram páginas coloridas, porque tá com uma coloração assim meio estranha. E né, não temos aqui tá preto e branco mesmo. E aí eles têm um momento depois, estilo Chaves se despedindo em Acapulco. E aí você vai sabendo coisas embaraçosas sobre eles. Pessoas que mal se falavam vão aparecer se pegando, esse tipo de coisa. Tá? E aí quando eles voltam pra vida normal deles, é que você vai ter esse ataque. Você vai ter mais coisas acontecendo antes. Que vai ser mais relacionado com a Kim. É Kim? Não, a Kim é a Knives. Por que eu confundo os nomes dos personagens? Eu acho que o Todd é a cara do amigo dele. Eu acho que a Kim é a cara da Knives. Enfim, a Knives, que é aquela primeira namorada do Scott Pilgrim daqui. Não é a primeira namorada dele na vida dele. É a primeira namorada que aparece no primeiro volume. Ela ainda tá muito mal porque teve que se separar dele. Ela tá sendo... Ela é como se fosse uma groupie da banda. E aí o pai dela meio que também sabe lutar como ela. E aí meio que fica de espírito obsessor, vamos dizer assim, do Scott Pilgrim. E é durante isso que você tem o ataque da ex-namorada da Ramona, que é essa ninja. Que aí você tem no filme, não fica tão legal essa piada aqui também, mas ela é uma ex-namorada que no original, no filme, se você ler, eu imagino que no quadrinho também, eu nunca li o quadrinho original, a Ramona sempre corrige ele, tipo, ele fala os ex-namorados, the ex-boyfriends, e ela fala not the ex-boyfriends, the exes, ou seja, não são a liga dos ex-namorados, são a liga dos ex. Por quê? Porque tinha dentre eles uma garota. Então, como ela mesma vai dizer aqui, não sei se dá pra ver, ela não é o namorado, né? Ela é namorada. E aí a luta dela, que acontece, como eu disse, com a Ramona, só vai ter uma parte que eu acho muito mais interessante aqui no gibi, em que ela vai tentar matar o Scott Pilgrim. Ele meio que não tem coragem de encarar ela. E aí ela põe ele pra se esconder na bolsa. E aí eles fogem. Com aquela habilidade da Ramona de entrar no Subspace. Aqui. Que é também inspirado no Super Mario Bros. 2.
Eu acho que é o jogo favorito da vida aqui do autor, porque é um dos que mais inspira aqui as coisas. E aí elas têm tipo uma lutinha de espada, mas mesmo assim é com o Scott Pilgrim que ela tem que se resolver, né? Eu achei isso bem interessante, é bem diferente do filme, eu achei melhor aqui. Bom, eu não vou dizer pra vocês exatamente como acaba a situação deles, mas vai envolver o pai da Knives, que também é um guerreiro espadachim. Ele vai entender mais sobre o Scott Pilgrim. O Scott Pilgrim vai ver pela primeira vez aquela sombra dele que aparece no filme. Aqui não sei como vai ser, mas já, como eu disse, a partir daqui já tá muito diferente da história original. E aí você vai vendo também que eles vão ficando mais próximos, né? Os amigos de Scott Pilgrim e a Ramona e ele. E os próprios amigos ainda se vão ficando mais próximos por causa disso. É isso, da história. Bom, vamos agora ao que eu achei da história. Eu gostei muito mais de como foi apresentado aqui do que no filme. Apesar de eu gostar bastante do filme. Mas eu acho que aqui você vê, como eu posso dizer, uma certa evolução do personagem. Ainda que seja uma evolução, na minha opinião, idiota. Mas pelo menos você tá vendo uma transformação real do Scott, não só da Ramona. Porque no filme parece que só a Ramona tem uma transformação ali, o Scott continua... pouco muda. Aqui eu vejo todos mudando, isso é muito legal. Todos vão mudar de uma forma ou de outra. Até aquela menina mais chata que só fala palavrão, não sei se vocês lembram dela do filme. Até ela vai ficar mais próxima, vai ficar mais legalzinha. Os próprios ex da Ramona, de certa forma, vão reavaliar a vida deles. Apesar deles morrerem, meio que morrerem. A Knives vai ter uma evolução muito melhor, porque ela vai se reconhecer como pessoa além do Scott Pilgrim. Então, nesse aspecto, eu acho bem interessante. A história vai ficando mais boba, mas ao mesmo tempo vai ficando divertida. Tem uma cena aqui que é de quando o Scott Pilgrim consegue a espada dele, que acontece no final do filme e vai acontecer no final desse volume, ou seja, já tem um terceiro volume inteiro. E é isso, daquilo que eu não gosto, eu acho que... Eu não gosto não é nem tanto da história. É das implicações dela como roteiro. Porque eu acho que a forma como ela enxerga a juventude, ela é bem enjoadinha. Essa ideia de tudo girar em torno de relacionamento, eu falei isso no primeiro, tudo girar em torno de relacionamento. A sua função nessa terra é ser um bom namorado, uma boa namorada. O que vai quantificar uma pessoa ser bem sucedida, ser boa, ser má, é a forma como é o relacionamento dela, sabe? Parece que só existe isso. Então, se você é uma pessoa que não gosta tanto de histórias de romance, que é o meu caso, eu acho que você vai ter um probleminha. Vai chegar uma hora que você vai falar assim, ai, de novo, chega, fala de outras coisas, fala de outro tema, fala de outro assunto. Então é isso, esse é o principal problema. E a minha preocupação, porque eu sinto que o terceiro volume é assim também. Eu sinto porque deve ter uns 20. Cara, deve ter uns 20 anos que eu li o Scott Pilgrim originalmente. Porque eu li bem quando saiu mesmo. Deixa eu ver de quando é aqui. É de 2010, então temos 16 anos, quase certo. Tem quase 16 anos que eu li, lembro pouquíssimo. E lembro mais do filme, engraçado. Eu acho que o Scott Pilgrim, de certa forma, ele é muito uma daquelas histórias que vão ser representativas de uma geração, da minha geração, inclusive. Desse povo que na época tava, né, nos 20 e poucos, e hoje está lá pelos seus 35, 40, que é o meu caso. Então, nesse aspecto, Scott Pilgrim é muito bom. Mas é aquilo, você tem que ver com os olhos daquela época. Ele fica, pra mim, é uma das histórias mais datadas que eu já li, de quadrinhos, livro, tudo. E existe... Porque assim, quando a pessoa fala na internet, principalmente, uma coisa é datada, aí você vai ler, ver, é porque ela tá ferindo um politicamente correto de agora, ou tá fazendo uma piada com uma minoria, ou tá mostrando violência demais, esse tipo de coisa. Quando eu estou dizendo aqui que ele está datado, é porque ele tem uma visão de juventude que era daquela época. Hoje em dia, não só ela funciona, como ela dá vergonha ali. Muita vergonha ali. Essa carência eterna, por exemplo, isso aqui, essa cena aqui, que ele tá discutindo a vida amorosa dele com o amigo, deitado na mesma cama. Na época a gente achava o máximo, que legal, que divertido, como é bom ter amigos assim. E eu não sei vocês, mas hoje em dia eu falo assim, querido, vá
levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, tá passando tempo aí. Não sei se é porque estou idoso, mas pra mim me dá uma preguiça, me dá uma vergonha. O Scott Pilgrim passa muito hoje pra mim essa sensação de um cara que espera que tudo caia no colo dele, não quer fazer nada nunca e nunca se responsabiliza pelos seus problemas. Eu lendo a história eu vejo que o autor traz isso nos quadrinhos, no filme nem tanto. Mas nos quadrinhos eu vejo muito isso. Mas mesmo assim todos os personagens têm um pouco disso. E vamos vendo. Mas eu tô interessado aí pra ver como vai acabar a saga do Scott Pilgrim e da Ramona. Teve todo como posso dizer, um boom, né, de garotas que começaram a trocar a cor de cabelo por causa da Ramona do filme, né? Aqui diz que ela troca de cabelo, tá? Antes que vocês se perguntem, mas não é preto e branco? Sim, mas aparece ela fazendo a pintura do cabelo. Ela e a Knives, diga-se de passagem. Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Se você conhece Scott Pilgrim, se você assistiu o filme, se você leu o quadrinho, escreve aqui embaixo o que você acha das historinhas da franquia, porque hoje em dia é uma franquia. Se você não gostou, se você quer dar uma chance, pode botar aí embaixo. E aí a gente se vê nos próximos vídeos. Pode ser de quadrinho, pode ser de livro. Tchau e até mais.